Vocês não estão vendo apenas um ex-aluno, estão vendo alguém que passou por muitas etapas para chegar até aqui. Alguém que começou pequeno, que cresceu, que enfrentou dificuldades, que perdeu pessoas importantes, que sentiu saudade, que precisou se adaptar e que ainda está descobrindo o que fazer com todas as páginas que a vida colocou em suas mãos. E talvez essa seja a maior mensagem dessa história. Ninguém sabe quantas batalhas uma pessoa precisou enfrentar para chegar ao lugar onde está. Por isso, tenham carinho uns pelos outros, escutem seus colegas, respeitem suas diferenças. Se alguém estiver passando por um momento difícil, não façam piada, não diminuam o sofrimento de ninguém. Às vezes, uma palavra gentil pode fazer uma diferença enorme. E quando vocês tiverem seus próprios momentos difíceis, lembrem-se também de procurar pessoas de confiança para conversar e pedir ajuda. Joaquim ainda tem muito para viver, muito para descobrir, muito para criar, muito para aprender. E o menino que um dia começou sua história lutando pela própria vida, agora pode olhar para frente e pensar: ainda existem páginas para escrever. O livro não acabou. A história não terminou. O próximo capítulo ainda está esperando. E quem sabe o que virá? Talvez seja justamente essa a parte mais emocionante da história de Joaquim. Nós ainda não sabemos, porque a história continua sendo escrita. Depois de tudo aquilo que viveu, ele começou a entender uma coisa que nem sempre é fácil perceber. A nossa história não é feita apenas das coisas que aconteceram conosco. Ela também é feita daquilo que fazemos com tudo o que vivemos. Joaquim carregava muitas lembranças. Algumas eram felizes, outras eram difíceis. Algumas faziam sorrir, outras traziam saudade. Mas todas pertenciam à mesma história, a história dele. Ele começou a perceber que não precisava escolher entre lembrar do passado e construir o futuro. Podia fazer os dois. Podia guardar as lembranças da infância e, ao mesmo tempo, descobrir coisas novas. Podia sentir saudade da mãe e continuar vivendo. Podia lembrar do Santa Cruz e conhecer novos lugares. Podia lembrar de Pingo e continuar amando outros animais. Podia olhar para tudo aquilo que perdeu e, ainda assim, continuar encontrando coisas pelas quais vale a pena viver. E isso não aconteceu de uma hora para outra. Houve dias em que foi fácil, houve dias em que foi difícil. Houve momentos em que Joaquim queria conversar, houve momentos em que queria ficar quieto, houve momentos em que queria lembrar, e houve momentos em que simplesmente queria seguir sua rotina. Tudo isso fazia parte do processo. Porque a vida não funciona como um filme em que, depois de uma cena triste, tudo fica bem imediatamente. A vida continua aos poucos, um dia de cada vez. Uma manhã de cada vez, uma conversa de cada vez, uma lembrança de cada vez. E Joaquim foi descobrindo isso. Também descobriu que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Quando uma pessoa está sofrendo, conversar com alguém de confiança pode ser importante. Pode ser um familiar, um amigo, um professor, um profissional, alguém que saiba ouvir. Ninguém precisa carregar tudo sozinho. Essa foi uma das lições que Joaquim aprendeu ao longo de sua caminhada. Ele também percebeu que algumas pessoas aparecem na nossa vida para ficar por muitos anos, enquanto outras aparecem por períodos diferentes. Mas cada uma pode deixar alguma coisa: um ensinamento, uma lembrança, uma história, uma frase, um momento. E algumas pessoas deixam marcas que permanecem para sempre. Sua mãe foi uma dessas pessoas. Ela fez parte de uma enorme parte da história de Joaquim. Esteve presente quando ele era pequeno, acompanhou sua escola, viu suas mudanças, conheceu seus sonhos, esteve ao lado dele quando ele precisou, e por isso sua memória continua sendo uma parte importante de sua história. Joaquim não precisa transformar a saudade em esquecimento, pode transformar a saudade em memória, pode lembrar das coisas que viveram, pode contar histórias, pode guardar fotografias, pode escrever. Pode falar sobre ela, pode continuar construindo sua própria vida. E talvez um dia ele perceba que uma das maneiras de homenagear quem amamos é continuar vivendo aquilo que aprendemos com essas pessoas, continuar crescendo, continuar sendo curioso, continuar criando, continuar procurando novos caminhos, continuar amando, continuar vivendo. E Joaquim ainda tem muitos sonhos. Ele quer conhecer novos lugares, quer criar projetos, quer trabalhar, quer aprender coisas novas, quer continuar contando histórias, quer descobrir o que o futuro reserva. Talvez alguns sonhos mudem, isso também faz parte da vida. Um sonho que parecia enorme quando éramos crianças pode deixar de fazer sentido quando crescemos, e outro sonho pode aparecer.
O importante é continuar descobrindo, continuar tentando, continuar aprendendo. E Joaquim tem algo que ninguém pode tirar dele: a capacidade de imaginar. A imaginação esteve presente desde sua infância, nas histórias que inventava, nos projetos que criava, nas músicas, nas ideias, nos mundos que construía dentro da própria cabeça. E talvez essa criatividade continue sendo uma parte importante de seu futuro, porque quem consegue imaginar uma história também consegue imaginar possibilidades. E quando conseguimos imaginar possibilidades, começamos a perceber que o futuro pode ser diferente do passado. O passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda está aberto. É como um caderno com páginas em branco. Joaquim já escreveu muitas páginas. Algumas foram felizes, algumas foram dolorosas, algumas foram cheias de mudanças, mas ainda existem páginas que ele nem começou a escrever. E nessas páginas podem existir coisas maravilhosas. Talvez existam novas amizades, novos lugares, novos trabalhos, novos projetos, novas conquistas, novos momentos de felicidade. E talvez algum dia Joaquim olhe para trás e perceba: eu passei por tudo aquilo, não porque tenha esquecido, mas porque conseguiu continuar. E continuar não significa que nunca mais haverá dias difíceis. Significa saber que um dia difícil não é o capítulo inteiro. Uma tristeza não é a história inteira. Uma perda não é a pessoa inteira. Uma dificuldade não é o futuro inteiro. Existe muito mais depois de cada capítulo. E é isso que torna uma história realmente uma história: ela continuar. Então, crianças do 6º B, talvez vocês tenham começado esta história pensando que conheceriam apenas a vida de um antigo aluno, mas agora vocês sabem que existe muito mais por trás de uma pessoa. Existe uma infância, existe uma família, existem sonhos, existem medos, existem lembranças, existem perdas, existem conquistas, existem perguntas, existem esperanças e existe um futuro. Quando vocês olharem para Joaquim, lembrem-se de que cada pessoa que vocês conhecem também carrega uma história que vocês talvez não conheçam. Por isso, sejam gentis, sejam amigos, escutem, respeitem e nunca tenham vergonha de pedir ajuda quando precisarem, porque ninguém precisa enfrentar as dificuldades sozinho. E agora chegamos a mais uma página da história. Joaquim está diante de um futuro que ainda não conhece. Ele não sabe exatamente onde estará. Não sabe quais pessoas encontrará, não sabe quais sonhos realizará, não sabe quais desafios ainda aparecerão, mas sabe de uma coisa: a história dele ainda não terminou. O passado está escrito, as lembranças estão guardadas, o amor continua fazendo parte de sua história, e o futuro ainda pode surpreender. Então, Joca, se algum dia você voltar para olhar para estas páginas, lembre-se, você já passou por muita coisa, já cresceu, já aprendeu, já perdeu, já sentiu saudade, já recomeçou e ainda está aqui. Ainda existem páginas para escrever, ainda existem histórias para contar, ainda existem sonhos para perseguir, ainda existem lugares para conhecer, ainda existem pessoas para encontrar, ainda existem momentos que você nem imagina, e talvez o próximo capítulo seja justamente aquele que você nunca esperou. A história de Joaquim Dias da Rocha Azevedo continua, e desta vez, o próximo capítulo ainda está nas mãos dele. Joaquim olha para tudo o que viveu e percebe que sua história não pode ser resumida apenas pelas dificuldades. Ele é muito mais do que aquilo que sofreu. Ele é também aquilo que sonhou, aquilo que criou, aquilo que aprendeu, aquilo que amou, aquilo que ainda deseja viver. E talvez seja justamente agora que uma nova parte da história comece a aparecer. Joaquim começa a perceber que crescer significa assumir aos poucos o comando da própria vida. Antes, muitas decisões eram tomadas por outras pessoas. Agora, ele começa a escolher seus próprios caminhos, escolher o que quer fazer, escolher quais sonhos quer perseguir, escolher quais pessoas quer manter por perto, escolher quais histórias quer contar. E isso pode dar medo, porque liberdade também traz responsabilidade. Quando uma pessoa começa a construir seu próprio caminho, ela descobre que nem sempre haverá alguém para dizer exatamente o que fazer. Às vezes será preciso pensar,
às vezes será preciso errar, às vezes será preciso tentar novamente. E Joaquim vai aprendendo. Ele aprende que não precisa ter todas as respostas imediatamente, não precisa saber exatamente onde estará amanhã, não precisa saber como será toda a sua vida. Basta continuar caminhando, um passo, depois outro e outro, até perceber que já percorreu uma distância enorme. Também existem momentos em que Joaquim olha para trás. Ele lembra daquele bebê que enfrentou dificuldades logo no começo da vida. Lembra da criança que descobriu o mundo. Lembra da escola. Lembra dos amigos. Lembra das brincadeiras. Lembra de Pingo. Lembra das viagens. Lembra das mudanças. E lembra da mãe. Talvez essa seja uma das lembranças mais fortes, porque sua mãe não foi apenas uma personagem que apareceu em um capítulo. Ela esteve presente em grande parte do livro. Ela viu muitas versões de Joaquim e conheceu coisas sobre ele que talvez poucas pessoas conhecessem. Por isso, quando Joaquim pensa nela, ele não está lembrando apenas de uma pessoa, está lembrando de uma parte inteira de sua própria história. E existem lembranças que podem doer, mas também existem lembranças que aquecem o coração. Uma conversa, um passeio, uma viagem, uma comida, uma música, uma fotografia, uma frase, uma situação engraçada. Pequenas coisas podem guardar grandes sentimentos, e Joaquim começa a entender que não precisa escolher entre chorar e sorrir quando lembra de alguém. Pode acontecer os dois, pode existir saudade e carinho ao mesmo tempo, pode existir tristeza e gratidão ao mesmo tempo, pode existir dor e amor ao mesmo tempo. Isso também faz parte de ser humano. E enquanto aprende tudo isso, Joaquim continua construindo sua vida. Ele começa a pensar cada vez mais no futuro, no trabalho, nos projetos, nas coisas que gostaria de realizar. Talvez queira criar algo que outras pessoas conheçam. Talvez queira contar sua história. Talvez queira transformar suas experiências em algo que ajude outras pessoas. Talvez queira simplesmente encontrar um caminho que faça sentido para ele. Não existe uma única maneira de construir uma vida. Cada pessoa escreve seu próprio caminho, e Joaquim ainda está descobrindo qual será o dele. Ele também começa a perceber que o futuro não precisa ser uma cópia do passado. O que aconteceu não determina tudo aquilo que ainda acontecerá. Uma pessoa pode passar por momentos muito difíceis e depois viver momentos extraordinários. Pode perder algo e encontrar outra coisa. Pode fechar uma porta e descobrir outra. Pode mudar de caminho. Pode recomeçar. Pode aprender, pode crescer, pode se surpreender consigo mesma. E Joaquim ainda poderá se surpreender muitas vezes. Talvez ele descubra talentos que ainda não conhece. Talvez faça amizades que ainda não existem. Talvez conheça lugares que nunca imaginou visitar. Talvez crie histórias que ainda nem começaram. Talvez realize sonhos que hoje parecem distantes. E talvez alguns sonhos nunca aconteçam. Tudo bem, porque a vida também é feita de mudanças. O importante é não deixar de imaginar, não deixar de tentar, não deixar de viver. E há outra coisa que Joaquim começa a compreender. Ele não precisa ser perfeito para ter uma vida bonita. Pode cometer erros, pode mudar de opinião, pode ter dias ruins, pode não saber o que fazer, pode precisar de ajuda, pode começar novamente. Isso não diminui sua história. Pelo contrário, mostra que ele está vivendo. E talvez seja essa a verdadeira coragem. Não é nunca sentir medo, é continuar mesmo quando existe medo. Não é nunca ficar triste, é permitir que a tristeza passe sem deixar que ela defina toda a vida. Não é esquecer quem partiu, é aprender a continuar carregando o amor e as lembranças. Joaquim ainda terá dias difíceis, mas também terá dias que serão completamente diferentes. Dias em que vai rir sem esperar, dias em que alguma coisa dará certo, dias em que conhecerá alguém especial, dias em que realizará alguma coisa que esperou muito tempo, dias em que olhará para sua própria vida e perceberá: eu consegui chegar até aqui. E talvez esse momento ainda esteja distante, ou talvez já esteja começando.